Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos trazer conteúdos aqui sempre importantes para trazer resposta para você que está perdido no INSS, não sabe por que as coisas acontecem. Então vale muito a pena você prestar atenção aqui em tudo que eu vou passar nesse vídeo aqui, porque é importantíssimo, tá? Quando os segurados encerram todos os recursos dentro do INSS, você sabe que tem recursos que você pode entrar no INSS, mas muitas vezes a situação ela não dá um retorno que você está esperando. Quando o segurado esgota todos os recursos administrativos, significa que ele passou por todas as instâncias possíveis de contestação dentro do próprio INSS e teve as suas apelações negadas. O processo de esgotamento desses recursos envolve algumas etapas importantes dentro da estrutura. O recurso do Conselho de Recursos do INSS. O segurado vai entrar nesse Conselho de Recursos do Seguro Social, que é um órgão responsável para revisar as decisões iniciais tomadas pelas agências do INSS. Essa é a primeira instância administrativa de revisão de decisões negativas relacionadas a benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. Se a decisão for mantida, o segurado ele pode apelar para a junta de recursos. Se a decisão também for desfavorável, o segurado tem a possibilidade de recorrer à Câmara de Julgamento, olha aí, que é a última instância administrativa dentro do INSS. O segurado que busca uma reavaliação da negativa com base em argumentos ou na correção de possíveis erros administrativos, porém, a Câmara de Julgamento também pode negar esse recurso. Consideram-se que foram esgotadas todas as possibilidades dentro da esfera administrativa do INSS. Após o esgotamento de todos esses recursos, o segurado tem a possibilidade de buscar a via judicial. Isso significa que ele vai entrar com processo contra o INSS na Justiça Federal, requerendo que a decisão seja revista por um juiz. Muitos segurados optam por essa via após não terem sucesso dentro dos recursos administrativos, especialmente quando consideram que houve um erro de análise da situação e quando a documentação fornecida foi desconsiderada. Agora, uma curiosidade para você não precisa ficar aguardando o final de todos esses recursos administrativos para você entrar na justiça, tá, pessoal? Quando o INSS nega um benefício e a pessoa decide recorrer à justiça, é comum que o órgão reclame, que o INSS reclame da judicialização desse caso. O principal argumento que é que muitos segurados recorrem ao judiciário mesmo quando acreditam que a decisão do INSS foi correta. O que o INSS está dizendo? Que você fala, não, tá tudo certo, eu apresentei documento, eu estou com incapacidade, eu estou sem condições de trabalhar, mas o INSS está certo de me negar o benefício. É isso que o INSS está dizendo. Segundo o INSS, sobrecarrega o sistema judicial e aumenta os custos do órgão com processos judiciais. Quer dizer, você, segurado que entra na justiça, você está prejudicando o INSS. Como que eles negam o benefício e você vai para a justiça? Aí eles têm que pagar advogado, eles têm que aumentar o número de advogados. No entanto, para muitos segurados, a judicialização é a única forma de garantir os seus direitos após uma negativa do INSS, que muitas vezes ocorre por erros, falta de análise detalhada da documentação. A judicialização dos benefícios de incapacidade ocorre quando o pedido é negado. Se o segurado não tem alternativas dentro do INSS, ele vai recorrer aí à justiça. A negativa, muitas vezes, ela tem pareceres médicos que divergem das avaliações que o perito do INSS faz. Eles ignoram o agravamento da condição de saúde e não tem outra alternativa. O ponto de vista de judicialização representa custo adicional, a gente sabe. O INSS, como nós falamos, reclama, detesta, porque a justiça também pressiona o INSS sobre essa sobrecarga que acontece dentro dos tribunais. Em 2023, o ano passado, foram 4 milhões de processos somente contra o INSS na justiça. Quer dizer, os tribunais ficam... E a justiça é uma tentativa de você corrigir um erro e uma injustiça que você foi vítima. Muitas vezes o segurado não tem outra opção, como nós vimos,
Você recorre dentro do INSS, tem conselho, tem câmara de julgamento, tem junta de recurso, mas isso não quer dizer nada. Primeiro, porque são todos esses que vão julgar dentro do INSS, são todos ligados ao INSS. A constante judicialização de benefício de incapacidade está levantando aí. Já ouvi muita gente falando, inclusive dentro da política, eles querem fazer uma nova reforma da Previdência para garantir que pare com isso, né? Nós já estamos vendo algumas mudanças com relação à implantação de inteligência artificial. Nós tivemos aí um período que estava sendo feito um teste que você tinha negativa no INSS e você levava o processo para a justiça. Quando caía na mão do juiz, o juiz mandava de volta para o INSS para fazer uma nova avaliação. Se o INSS já negou na primeira avaliação, por que ele iria aceitar na segunda, não iria fazer de novo? Esse esgotamento que existe dentro desses recursos administrativos do INSS, para o segurado não é fácil. Muitos segurados estão na expectativa de receber um benefício, não é porque é legal, é porque as suas condições de saúde o impedem de exercer as suas funções, impedem, muitas vezes, é a única renda que essa família tem, e o INSS, muitas vezes, a demora de análise de pedidos de benefício, de requerimentos, tudo isso faz com que o segurado busque alternativas, e a justiça é a última alternativa. É claro que dentro da justiça, pessoal, não é nada também garantido, tá? Você tem que prestar atenção nos aspectos envolvidos que é dentro do processo. Por exemplo, você vai ter que apresentar documentação, laudos médicos, exames, históricos clínicos, tratamentos. O juiz vai precisar de tudo isso para ele ter uma visão mais ampla do que está acontecendo com a sua saúde. E nesse caso, ele vai também convocar uma perícia judicial. Nessa perícia judicial vai ser um médico indicado de confiança do juiz, ele é independente do INSS, tá? E ele vai fazer um laudo que tenha um peso na decisão do juiz. Se a perícia constatar que o segurado realmente está incapaz para o trabalho, é comum que a justiça ela reforme a decisão negativa do INSS concedendo o benefício. A justiça também pode aplicar princípios de justiça social que visam proteger aí o cidadão em situações de vulnerabilidade, como a incapacidade para o trabalho. Se o juiz entender que houve um erro ou que a análise do INSS foi insuficiente para garantir os direitos do segurado, ele pode conceder o benefício por meio de uma decisão judicial, mesmo que todos os recursos administrativos tenham sido negados. Diversos segurados conseguem na justiça reverter decisões desfavoráveis, principalmente nos casos em que há doenças graves, crônicas, ou quando as condições de trabalho agravam a incapacidade. Essa possibilidade garante que o segurado não fique, por exemplo, desamparado, caso o INSS tenha cometido um erro ou falha no processo de concessão do benefício. Assim que todos os recursos forem esgotados, recorrer à justiça pode ser uma solução eficaz para resolver decisões injustas e garantir o recebimento do benefício. A justiça vai emitir, por exemplo, uma sentença favorável ao segurado em um processo contra o INSS. Ela pode determinar duas coisas importantes: a implantação imediata do benefício e o pagamento de valores atrasados. Isso ocorre principalmente em casos onde o segurado foi considerado incapaz para o trabalho e o INSS negou, cessou e suspendeu, por exemplo, o benefício indevidamente. Após a sentença, o juiz vai ordenar a implantação imediata do benefício. Significa que você deve começar a receber os pagamentos mensalmente, por exemplo, como aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, outros benefícios de incapacidade. O cumprimento dessa decisão deve ser rápido, tá? Porque uma vez que o segurado já seja considerado incapaz, ele precisa de recursos para sobreviver, e a justiça busca garantir esse direito o mais rápido possível. A ordem judicial, portanto, ela obriga o INSS processar e ativar esse benefício. Além da implantação do benefício, também vai determinar o pagamento de atrasados. Esses valores que o segurado deveria ter recebido desde a data em que o INSS indevidamente negou ou cessou o benefício até a devida implantação da sentença. Esses valores retroativos podem ser recebidos e podem ser significativos, especialmente em casos que o processo demorou para ser concluído
concluído, onde o beneficiário ficou um longo período sem receber. E esses atrasados são calculados com base nesses meses em que ficou sem receber e podem ser pagos integralmente ou em parcelas, dependendo da situação. Para pagamentos mais elevados abaixo de 60 salários mínimos, são pagos por RPVs, que são chamadas as requisições em pequenos valores. Elas têm esse limite de 60 salários mínimos. Quando ultrapassa, é precatório, demora um pouquinho mais, mas recebe. O INSS, uma vez notificado da decisão judicial, ele é obrigado a cumprir a determinação. Caso descumpra, o órgão pode sofrer sanções, como pagamento de multas, outras penalidades impostas pela Justiça. Esse processo ele vai garantir que o segurado tenha os seus direitos após o final do processo. Essas sentenças favoráveis visam garantir que aqueles incapacitados não fiquem desamparados, corrigindo injustiças feitas no âmbito administrativo do INSS. A Justiça atua como uma instância de revisão e de proteção, assegurando esses direitos previdenciários. Porque se não tivesse justiça, ou deixar, por exemplo, que de alguma forma o segurado não tenha mais como recorrer à justiça, meu Deus do céu, só vai servir para pagar o INSS. Tá bom, meu amigo e minha amiga, vocês estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem, explicar para vocês, tirar dúvidas, dar o entendimento necessário com relação ao processo judicial e esses recursos administrativos dentro do INSS. Assim você não cria uma falsa expectativa e já vai se preparando. Nós temos diversos conteúdos aqui no canal que são exatamente para isso, para trazer uma luz, uma explicação, para você ter consciência do que você deve fazer num caso aí que você está sendo injustiçado. Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, gostou do nosso conteúdo, dá um like para ajudar, para fortalecer o canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber nossos conteúdos em primeira mão. E vocês, meu amigo, minha amiga, que já me acompanham já há um bom tempo, muitos estão comigo desde o início do canal, eu sempre agradeço pelo incentivo, pela interação que vocês têm, vocês fazem parte desse trabalho, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.